Olá pessoal, tudo pronto para mais um episódio do programa Alegria de Viver? Estamos falando sobre o livro Boa Nova, esse livro de psicografia de Francisco Cândido Xavier, e quem escreve através do Chico é o espírito Humberto de Campos. Hoje estaremos entrando num novo episódio, falando sobre um momento que todos nós conhecemos, já ouvimos falar, que é quando Jesus vai orar no horto, antes, de todos aqueles acontecimentos. E nós também vimos que em capítulos anteriores nós falamos sobre a negação de Pedro, nós falamos sobre a última ceia, na qual Jesus lava os pés dos apóstolos. Então, nesse capítulo especificamente, nós estaremos retomando esse momento em que Jesus lava o pé dos apóstolos, e esse capítulo vai iniciar daí a sua narrativa. Muito bem, fique conosco, eu sou Solange Godoy, junto com André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange, olá, queridas irmãs, queridos amigos. Estamos nos aproximando do final dessa linda obra, Boa Nova. Você deve voltar aos capítulos iniciais, seja na leitura do livro, seja nos nossos programas, e assim você manterá esse contato com essas belezas que ligam o ser humano aos conceitos de Jesus, vividos na intimidade dos seus amigos, junto das pessoas que o seguiam. E é isto que nós estaremos agora vendo a parte final deste livro, naqueles momentos dolorosos das fraquezas humanas e vitoriosos das virtudes divinas sobre todas as injustiças. Então agora o capítulo 27º, a Solange vai começar a ler para nós. Vamos lá? Vamos lá, acompanhe conosco. Depois do ato de humildade extrema, de lavar os pés de todos os discípulos, Jesus retomou o lugar que ocupava à mesa do banquete singelo, e antes de se retirarem, elevou os olhos ao céu e orou assim fervorosamente, conforme relata o Evangelho de João. Nós veremos agora uma longa descrição que Humberto faz a respeito da oração que Jesus realiza naquele instante. É uma leitura que nós não vamos interromper com comentários, para que você possa manter sua atenção naquilo que o Senhor está falando, preparando a si e aos seus amigos para aquilo que está para acontecer. Então agora vamos acompanhar a leitura dessa parte do livro no capítulo 27. Vamos lá? Diz Jesus: Pai Santo, eis que é chegada a minha hora. Acolha-me em seu amor. Eleve o seu Filho, para que ele possa elevar-se entre os homens no sacrifício supremo. Glorifiquei o Senhor na terra. Testemunhei sua magnanimidade e sabedoria. E termino agora a obra que me confiou. Neste instante, meu Pai, me ampara com a sua luz, que me foi dada muito antes que este mundo existisse. E fixando o olhar amoroso sobre a comunidade dos discípulos, que silenciosos lhe acompanhavam a rogativa, Jesus continuou: Manifestei o seu nome aos amigos que me foram dados. Eram seus, e o Senhor os confiou a mim, para que recebessem a sua palavra de sabedoria e de amor. Todos eles sabem agora que tudo o que dei provém de ti. Neste instante supremo, Pai, não rogo pelo mundo, que é obra sua e cuja perfeição se verificará algum dia, porque está nos seus desígnios insondáveis. Mas peço particularmente por eles, por aqueles que o Senhor me confiou, tendo em vista o esforço a que os obrigará o Evangelho, que ficará no mundo sobre seus ombros generosos. Eu já não sou da terra, mas rogo a ti que os meus discípulos amados sejam unidos uns aos outros, como eu sou um com você.
Dei a eles a sua palavra para o trabalho santo da redenção das criaturas. Que eles compreendam que nessa tarefa grandiosa, o maior testemunho é o do nosso próprio sacrifício pela sua causa. Que entendam que estão neste mundo sem pertencerem às suas ilusórias convenções, por pertencerem só a você, de cujo amor viemos todos para regressar à sua magnanimidade e sabedoria, quando houvermos edificado bom trabalho e vencido a luta proveitosa. Que os meus discípulos, Pai, não façam da minha presença pessoal o motivo de sua alegria imediata. Que me sintam sinceramente em suas aspirações, a fim de experimentarem a minha alegria completa em si mesmos. Junto deles, outros trabalhadores do Evangelho despertarão para a sua verdade. O futuro estará cheio desses operários dignos do salário celeste. Será, de algum modo, a posteridade do Evangelho do Reino, que se perpetuará na terra para glorificar a sua revelação. Proteja a todos, Pai, que todos recebam a sua bênção, abrindo seus corações às claridades renovadoras. Pai justo, o mundo ainda não te conheceu. Eu, porém, o conheci e lhes fiz conhecer o seu nome e a sua bondade infinita, para que o amor com que você me tem amado esteja neles e eu neles esteja. Terminada a oração, acompanhada em religioso silêncio por parte dos discípulos, Jesus se retirou em companhia de Simão Pedro e dos 2 filhos de Zebedeu para o Monte das Oliveiras, onde costumava meditar. Os demais companheiros se dispersaram, impressionados, enquanto Judas, afastando-se com passos vacilantes, não conseguia aplacar a tempestade de sentimentos que lhe devastava o coração. Vamos fazer um pequeno intervalo aqui para comentar as palavras sábias de Jesus, voltadas para um futuro que nem os seus ouvintes podiam imaginar como se tornariam verdades. Realça o fato de estar a serviço de uma obra celeste enviado pelo Pai a quem ele se reporta e que fez com que todos os mais simples pudessem entender durante os seus ensinamentos e que vai acabar por terminar a obra com o sacrifício extremo para mostrar a coerência de tudo aquilo que ele estava ensinando. Porém, Jesus, além de referir-se a este estado de fidelidade a quem o enviou, pede que este amor continue a amparar os seus amigos mais próximos, aqueles com quem ele está comendo na última ceia. Porque ele sabe que serão estes os que precisarão de forças para darem continuidade num mundo complexo, num mundo difícil, com pessoas bastante antagônicas aos primeiros ideais do cristianismo nascente, enfrentando todas as oposições, perseguições e coisas semelhantes, para que eles não desanimem, para que eles não desistam e, principalmente, para que o peso dos desafios não faça esmorecer o cuidado que deverão ter para com esta semente que Jesus planta. Nós observamos que o amor de Jesus por todos é constante e zela, mesmo quando está no momento de se despedir,
pedindo forças para os seus amigos que ficarão, mas realçando naquilo que está pedindo em prece, que não é a presença física de Jesus que deve causar a alegria naqueles homens, que estas sensações precisam estar vinculadas a essa ventura de servirem como ferramentas das vontades divinas e que vão produzir em outras pessoas os mesmos reflexos, a alegria de sentirem-se parte de um grande projeto que Jesus representa, que está fazendo acontecer muito tempo antes de todos os homens e mulheres estarem no mundo, mas que poderá contar com a participação direta daqueles próximos para ampliar para mais e mais o número dos venturosos que entendam este projeto divino. O futuro está cheio desses operários dignos, diz o texto. Estes que vão receber apenas o salário celeste, não o salário do pão, o salário da roupa, o salário da moeda, o salário da alegria de ser útil. Este futuro vai fazer com que muitos se sintam membros desta grande família que veio ao mundo com a tarefa de multiplicar as esperanças. Que todos recebam esta bênção, diz Jesus, abrindo seus corações às claridades que renovam. E é isto que nós observaremos ao longo da história. Os próprios discípulos não fugiram ao testemunho, não se aproximaram de Jesus para morrerem em berço de veludo e arminho, sob o peso de cobertores grossos e com a cabeça em travesseiros macios. Todos eles entenderam que era necessário viver e dar exemplo, como Jesus o fizera. E assim vamos encontrar todos os conhecidos seguidores mais próximos se entregando sem receio ao destino de um mundo cruel que não admite, naquele tempo e também até hoje, não aceita que possam ser as coisas feitas de uma maneira diferente. O mundo exige que os homens sejam escravos da matéria, sobretudo aqueles homens que comandam usando a matéria para subjugar seus semelhantes aos seus interesses. É um mundo primitivo, o nosso, em que todos os que ameacem esse sistema, em que poucos dominam a massa usando a matéria, seja de forma direta, seja de forma indireta, seja de forma subliminar, seja de forma psicológica ou hipnótica, não suportam perder ou arriscar perder este domínio. Por isso os discípulos passaram pela mesma coisa, mas isso só fez crescer o número dos seguidores. E cada vez mais, quando os homens se valem do mundo material e transitório para tentarem eternizar suas ditaduras econômicas, financeiras, ditaduras de riqueza, mais e mais eles vão se afastando da verdade e vão permitindo que outras pessoas se convençam de que aquilo não é bom. Jesus, então, depois de ter falado tudo isso, vai para o monte e ele chama 3 discípulos, Simão, Tiago e João, os 2 filhos de Zebedeu. Aí nós vamos continuar a ver a descrição que Humberto faz. Vamos lá, Solange? O crepúsculo começava a cair sobre o céu claro. Apesar do sol radioso da tarde a iluminar a paisagem, soprava o vento em rajadas muito frias. Daí a alguns instantes, o mestre e os 3 companheiros alcançavam o monte povoado de árvores frondosas que convidavam ao pensamento contemplativo.
acomodando os discípulos em bancos naturais, que as ervas do caminho se incumbiam de adornar, falou o Mestre em tom sereno e firme. Esta é a minha última hora com vocês. Orem e vigiem comigo, para que eu tenha a glorificação de Deus no supremo testemunho. Assim dizendo, afastou-se a pequena distância, onde permaneceu em prece, cuja sublimidade os apóstolos não podiam observar. Pedro, João e Tiago estavam profundamente tocados pelo que viam e ouviam. Nunca o Mestre parecera tão solene, tão convicto, como naquele instante de penosas recomendações. Rompendo o silêncio que se fizera, João ponderou: oremos e vigiemos, de acordo com a recomendação do Mestre, pois ele aqui nos trouxe apenas nós três, em sua companhia. Isso deve significar para o nosso espírito a grandeza da sua confiança em nosso auxílio. Puseram-se a meditar silenciosamente. Entretanto, sem que conseguissem explicar o motivo, adormeceram durante a oração. Passados alguns minutos, acordavam, ouvindo o Mestre que observava. Despertem! Não recomendei que vigiassem? Não podem velar comigo 1 minuto? João e os companheiros esfregaram os olhos, reconhecendo a própria falta. Então Jesus, cujo olhar parecia iluminado por estranho fulgor, por um brilho diferente, contou que fora visitado por um anjo de Deus, que o confortara para o martírio supremo. Mais uma vez, pediu que orassem com o coração e novamente se afastou. Contudo, os discípulos insensivelmente, cedendo aos imperativos do corpo e esquecendo as necessidades do espírito, de novo adormeceram em meio da meditação. Despertaram com o Mestre a repetir: não conseguem então orar comigo? Quando então os 3 discípulos acordaram desnorteados, acordaram assim assustados. A paisagem desolada de Jerusalém mergulhava na sombra. Antes, porém, que pudessem justificar de novo a sua falta, um grupo de soldados e populares se aproximou, vindo Judas à sua frente. O filho de Iscariotes avançou e depositou na fronte do Mestre o beijo combinado, ao passo que Jesus, sem denotar nenhuma fraqueza e deixando a lição de sua coragem, de seu afeto aos companheiros, perguntou: amigo, por que veio? Sua interrogação, todavia, não recebeu qualquer resposta. Os mensageiros dos sacerdotes o prenderam e amarraram suas mãos, como se o fizessem a um salteador, a um ladrão vulgar. Aqui já observamos várias lições importantes. Os amigos que Jesus escolhe para irem com ele na hora extrema, ao invés de estarem capazes de se conter, de se esforçar, de se manter atentos, assim que Jesus se afasta, entram em um torpor e desfalecem, dormem, ao invés de vigiarem, ao invés de estarem atentos, impedindo que qualquer curioso, qualquer animal venha atrapalhar a elevação, venha impedir que Jesus esteja em contato. Nós sabemos como o processo de ligação com o invisível requer um alinhamento pelo exercício do próprio processo mediúnico.
quando o corpo está nesse estado, ele não está cuidando de si mesmo, o espírito está em contato com outras dimensões. Portanto, é preciso que alguém esteja atento para impedir qualquer choque que venha a interromper aquele estado. Só que os amigos que deveriam estar ali cuidando estão dormindo. Entregaram-se. Jesus vem despertá-los. Ele que pediu para que eles ficassem velando, vigiando enquanto ele pudesse orar, é aquele que vai despertar os amigos. Depois Jesus conta que um anjo veio lhe fortalecer na hora extrema e volta a meditar, e os amigos voltam a dormir. Não lhes bastou a primeira vergonha. E é então que nós vemos uma cena conhecida no Evangelho. Jesus andava por lá, todo mundo conhecia quem era Jesus. Por que que um amigo precisava chegar a Jesus e beijar na testa ou no rosto para indicar que era ele? Estranho isso, não é? Mas Jesus diz a Judas, a quem ele já sabia que ia traí-lo: amigo, por que você veio? Ao que vieste? É o texto. Qual é o objetivo? E ali então, ninguém responde, mas com aquela identificação, porque precisava que alguém que conhecesse Jesus de perto mostrasse que era aquele mesmo, para não prenderem um falsário, para não prenderem um homem parecido. Então, a partir dali começa um momento de testemunho, de libertação da nossa ignorância, que vai fazer Jesus passar por tudo aquilo que nós conhecemos. Mas quando Jesus foi para lá, com os seus 3 amigos, ele disse: esta é a última hora que eu estou com vocês. Veja só, ele anuncia isto. Velem comigo. Vamos pensar se nós temos velado com Jesus. Se nós não estamos dormindo todo dia, todas as horas de trabalho, se não estamos nos entregando a um torpor infantil em todas as coisas sérias que deveríamos estar vivendo com lucidez. Mas vamos ter que... Nós dormimos às vezes até no Pai Nosso, quando a gente ora antes de dormir. Sim. Antes de acabar o Pai Nosso, nós já estamos cochilando. Uma prece decorada, a gente não faz nem preocupação de ficar acordados até o final. Muito bem, programa Alegria de Viver, nós faremos um breve intervalo. Daqui a pouco estaremos de volta, continuando essa bela história. Até lá!